Bom dia aos amigos que assistem o canal Sonho Meu. Hoje é são 14 de junho de 2025. Nós estamos nesse momento em uma cidade argentina chamada Posadas. E nessa cidade tem um camping para motorhome e área campista, barracas. É um dos melhores campos que eu conheço, tanto no Brasil como na América do Sul. E nos Estados Unidos também, no Canadá, principalmente no Canadá, que eu tive do Canadá, aluguei um motorhome no Canadá, fui do Canadá, fui de Vancouver ao Alasca e retornei. Um dos melhores campos que eu conheço é esse aqui de Posadas. Muito bom, estrutura, segurança. A polícia militar, a polícia municipal, que aqui na Argentina tem a polícia municipal, e ela guarda o campo 24 horas, é um patrimônio municipal. Então a gente está com água, energia, local para descartar a água negra, que a gente chama, que sai do vaso, e a água cinza, que vem das pias e do banheiro. E tudo com brita, não tem lama. Banheiros limpos, amplos. Tem até uma pequena mercearia aqui dentro do campo. Mas a finalidade dessa gravação atendendo diversos pedidos, que não está ligado diretamente ao assunto de viagem de motorhome ou de moto, mas indiretamente está. E vários amigos mandaram mensagens para que eu gravasse a respeito da pessoa ser uma pessoa próspera na vida. Qual que era meu pensamento? Alguns já conheciam algumas entrevistas que eu havia dado a esse respeito, outros conheciam por ter contato comigo, outros pelo textos que eu já escrevi, outros já tinham também adquirido livros que eu escrevi. Então eu resolvi hoje trazer a vocês essa gravação, como que eu penso, né? E pelos estudos que eu já fiz, como que o ser humano ele consegue diferenciar de outros irmãos e irmãs. Se nós olharmos em uma família com todos tiveram a mesma oportunidade, uns tiveram sucesso e outros não. Uns tiveram mais facilidade no decorrer da sua vida e outros não. Por que isso? Em primeiro plano de ideia, é que nós somos fruto do que nós imaginamos. A nossa consciência, que ainda sabemos muito pouco a respeito dela, ela nos traz benefícios e malefícios, ou neutralidade. Então a pessoa, numa família como que eu estava expondo, por que uns conseguem e outros não? Isso é involuntário, porque as pessoas não conhecem, na grande maioria não conhece as técnicas. Então tem alguns pontos, são pilares fundamentais nessa caminhada. Primeiro pilar fundamental nessa caminhada é a consciência da pessoa, do que ela pensa, o que ela deseja, o
que ela cria na imaginação dela. Esse é um pilar muito fundamental. Segundo pilar fundamental é a energia que existe e circula e foi criada com milhares e milhares de anos com a manipulação dos bens. Mais recente na humanidade, com o advento do ouro, da prata e da moeda, isso veio para incorporar a esses bens. Vamos citar, para entendimento mais raso, vamos citar o dinheiro. Eles pegam uma cédula de R$100 ou R$50. E esse papel, ele representa um valor que você pode comprar com aquele dinheiro. E esse papel, ele passa de mão em mão, energia por energia, energia por energia. Uns pegam nele neutro, como se fosse o dinheiro mesmo, um papel. Outros já pegam com sentimento negativo, outros já pegam com pensamentos positivos, outros usam esse dinheiro para adquirir alimentos, remédios, pagar alguma conta. Outros já usam esse dinheiro para adquirir substâncias ilícitas, drogas, bebida alcoólica, cigarros e prostituição, suborno. Então se criou-se, como diz no circuito místico, esotérico, uma egrégora em torno dessa energia que se chama dinheiro. E isso se tornou-se vivo e poderoso pelo tempo. Então nós temos o nosso pensamento, nós temos a energia que existe em torno do dinheiro. Então, para a pessoa ser vitoriosa, para a pessoa ter sucesso, tem um outro pilar, que é a disciplina. A pessoa precisa ser disciplinada. O que se entende com disciplinada? Não é a disciplina do quartel, sim senhor, não senhor, cumprir cegamente. A disciplina é a pessoa ter um objetivo e não sair desse foco. Vou dar por exemplo. A pessoa ganha um determinado valor. Vamos trabalhar com valores menores. A pessoa recebe aí R$2.000 por mês. Aí ela tira R$20 todo mês. E com esses R$20 ela guarda. Esse ato de poupar, ele já vem trabalhando a consciência da pessoa. No outro mês não são 20, são 40. No outro mês são 60. E aí começa a incidir um pequeno juro sobre juro. E a pessoa, por só numa situação muito emergencial, que ela lança mão dessa reserva dela. Se a pessoa tem R$1.000, ele guarda R$10 por mês. É um dízimo que nós pagamos a nós mesmos, né? É uma reserva matemática. E toda vez que a gente colocar esse dinheiro, vamos chamar assim, dessa poupança, que é a maneira mais simples, simplória do povão
guardar dinheiro, inclusive eu sou povão também, a caderneta de poupança. Então a pessoa abre uma caderneta de poupança e vai lá e deposita R$10. Esse ato dele depositar, nesse momento, ele tem que pensar na multiplicação desse dinheiro, desse bem. Então nós já falamos alguns pilares, né? Agora nós vamos falar de um pilar que é ligado ao primeiro pilar, que é a consciência. Tudo que o homem quer, ele consegue. Basta querer e continuar querendo. Até aí é o ensinamento de um grande mestre. Mas ele não explica como transformar esse querer em realidade. Eu posso dizer assim, eu quero ser político, ou eu quero ser deputado, ou eu quero ser milionário. Mas entre este querer que eu quero e a realidade e a efetivação desse querer, o que se precisa ser feito? Então aí está o pulo do gato, né? Nós temos nossa consciência, como que eu disse, que é uma consciência que ainda não estamos cientes, né? A palavra consciência quer dizer que eu estou ciente, eu estou desperto do nosso potencial, quem nós somos, né? Segundo os cientistas, usamos 15, 20% dessa nossa capacidade. Então nós começamos a construir um quadro mental do que queremos. É lógico, guardando as proporções. Então pode construir um quadro mental se ele não está no degrau dessa escada para, por exemplo, para ser presidente da República. Ele é um mero cidadão comum, não chegou a entrar para a política e ele começa a aplicar essas técnicas para ser presidente. Então não vai ser nunca, né? Tem que guardar os limites da proporcionalidade. Então a pessoa quer comprar, vamos dar um exemplo mais simples, quer comprar uma motinha, uma 150 cilindrada hoje, né? Então ele ganha os tal R$2.000 por mês. O que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai criar esse quadro mental. Porque então a pessoa toda noite, ao deitar ou ao despertar, isso depende de cada um, ou numa parte do dia, também depende de cada um, ele para tudo e cria um quadro mental daquilo que ele quer e começa a construir esse quadro mental. Ele pensa primeiro em querer a moto, depois ele cria o quadro mental da cor da moto. Na consciência dele, ele cria lá uma moto, ele comprando uma moto, a cor da moto, o ano da moto, ele andando na moto, ele zelando da moto. Sistematicamente. Isso não é assim, eu fiz esse exercício essa semana que vem está resolvido. Não. Isso aí que entra a parte da disciplina. Para uns que sabem instintivamente acessar esse poder do estar ciente, né, da consciência da pessoa, ele pode fazer isso com menos tempo. Chega ao ponto de nível da pessoa conseguir sonhar com
essa realização. Então, é uma construção de tijolo por tijolo, tijolo por tijolo. É assim a pessoa constrói o que ela deseja, o que ela quer para si, com disciplina, com a capacidade dela acessar a consciência dela e com ela fazer a multiplicação do que ela tem. Um bom exercício também é a pessoa listar o que ganha e o que gasta. Fazer um diário de quanto que eu ganho e quanto que eu estou gastando. E ali a pessoa tem a capacidade de ver o supérfluo. Quando a pessoa está nesse nível aí, como que eu dei o exemplo de R$2.000, né, também serve. Porque tem pessoas que ganham esse valor, jogam comida fora, não tem respeito pela alimentação, porque o que nós jogamos fora faz falta para outro. Nós precisamos ter consciência dessa atitude, colocar no prato e aquilo que realmente vai consumir. Se sobrou nas panelas, que a dona de casa separe em vasilhinha e guarde na geladeira e faça um dia da geladeira. Isso tudo entra no pilar da disciplina. E assim, como diz um ditado muito popular, de grão em grão a galinha enche o papo. Tem outro ditado também muito popular: quem dá o que tem a pedir vem. Tem outro ditado popular: embaixo de um folgado sempre tem um apertado. Então, nessa análise na vida da gente, a gente tem que fazer essa análise também. Às vezes a gente está tendo uma condição boa, mas só anda apertado, porque tem pessoas ali que está dentro do grau de influência e que está sendo mantida sem necessidade. Então eu estou concluindo essa fala e mando aí um abraço a todos e aqueles que me pediram para falar a respeito desse tema que é muito vasto, chamado prosperidade. A pessoa próspera, né, é a pessoa que pensa e age diferentemente de uma pessoa normal. Um abraço a todos.